Hoje vamos meditar o Salmo responsorial que a liturgia nos propõe. Como sempre, um salmo muito significativo que exige de nós um certo esforço e uma abertura também de mente e coração para acolher o significado, a mensagem desse salmo. Quero destacar, a partir dos versículos que a liturgia nos propõe, o salmo é maior do que aquele que rezamos na missa, alguns destaques, sobretudo 3 destaques, para ajudá-la a entrar no significado do texto. O primeiro tem a ver com os sujeitos envolvidos neste salmo: Deus e o povo. O povo, no caso, em primeiro lugar, é Israel, o Israel lá do Antigo Testamento, mas também nós que hoje rezamos com esse salmo em nossas liturgias ou até mesmo na nossa oração pessoal. Para isso, destaco alguns versículos. E aí vemos como é que Deus é invocado, é nomeado nesse salmo e como o povo é nomeado. Repito, o salmo é maior do que os versículos apresentados na liturgia. Aqui nos concentramos nos versículos da liturgia. O salmo começa dizendo: Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Senhor é uma expressão que se tornou um nome de Deus. Ele é aquele que tem autoridade sobre a vida do homem e da mulher de fé. Não uma autoridade qualquer, não uma autoridade arbitrária que faz o que quer, mas uma autoridade que se apresenta com características muito próprias. Por isso, Deus também é invocado com outros títulos, com outras imagens. O outro título que vem logo em seguida, no primeiro versículo, é rochedo. O que significa esse rochedo? Em primeiro lugar, porque esse salmo faz memória do Êxodo, depois falará de Massa e Meriba, indica aquela rocha da qual Deus fez sair água para matar a sede do seu povo. Aquela rocha, portanto, indica uma ação de cuidado, poderíamos dizer, de salvação de Deus. Mas essa imagem de Deus como rochedo, ela indica também estabilidade, sobretudo porque esse Deus, a quem chamamos de Senhor e invocamos como rochedo, é o Deus da aliança. O Deus que não volta atrás no compromisso que ele assumiu com o seu povo. Ele é estável na sua vontade e, portanto, vai para frente, renova, confirma o seu compromisso com o seu povo. No versículo 6, uma outra titulação, podemos assim dizer: Deus que nos criou. Aqui remete ao princípio de tudo. Deus como a origem da criação, como a origem do mundo, como a origem da vida, Deus como o criador de cada um de nós. Esse título, ele indica sobretudo a grandeza de Deus e de certa forma marca uma distância. Essa distância devemos entendê-la como uma diferenciação. Deus, o grande, não se confunde com a criatura, que é sempre pequena diante desse Criador grande. Mas vejam, porque esse Deus grande não é distante, na verdade, o Salmo logo em seguida, no versículo 7, acrescenta outra titulação: Nosso Deus, nosso pastor. Faz aí um paralelo, não é? Nosso Deus, nosso pastor. Como se estivesse dizendo, nosso Deus é o nosso pastor. Se Deus, enquanto o Criador, é grande e, portanto, distante, no sentido de diferente da criatura, quando o Salmo chama Deus de pastor, está indicando proximidade. Esse Deus grande que deu origem a tudo se apresenta na vida de Israel e na vida de cada um de nós que reza esse salmo como pastor. Ou seja, aquele que se mistura com a gente, que caminha com a gente, que se preocupa de encontrar um pasto, uma água, como símbolo de condições dignas de vida. Deus é o primeiro a carregar o cheiro das ovelhas, como diria o Papa Francisco em referência ao ministério dos presbíteros, aos padres e aos bispos. Deus é o primeiro a carregar o cheiro das suas ovelhas, porque entra em contato direto, vence e supera qualquer
distância. Em paralelo a essa definição de Deus por meio desses títulos, sempre no versículo 7º, o Salmo também fala do povo. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Ou seja, se somos o seu povo, é porque Deus é o nosso Senhor, é aquele que nos guia, como o Rei que nos orienta e nos governa. O seu rebanho, porque ele é o povo, não fica distante no trono escondido lá no palácio, mas vem para a vida concreta, para a vida das ruas, das nossas cidades, onde nós nos encontramos e precisamos do seu apoio e da sua proteção. A esse Deus nós elevamos esta oração. O segundo aspecto que quero destacar do Salmo é a dimensão espacial. E aqui temos um elemento significativo. O Salmo começa com uma convocação: vinde, exultemos de alegria. Uma convocação à alegria, que seria a ideia do louvor, esse louvor carregado de uma alegria. O Salmo está convidando a um ato de culto, que no caso aqui é direcionado ao Templo de Jerusalém, mas que para nós não fica restrito ao Templo de Jerusalém. Há uma vida de oração, seja na celebração comunitária, seja na oração pessoal. Uma oração que se transforme num louvor a esse Deus, um louvor de alegria. Mas esse louvor, essa convocação é caracterizada por um caminhar. Vinde, caminhemos ao seu encontro. Logo, o Salmo indica que essa oração não é simplesmente uma coisa estática, ela é um movimento, ela implica num deslocamento. Temos que nos mover em direção a esse Deus, que é o Deus já identificado como pastor, como aquele que caminha conosco. Nesse movimento, nós chegamos, portanto, ao ato de fato da adoração, quando se expressa plenamente a glória desse Deus, Salvador, Criador e Pastor de cada um de nós. Então, a convocação implica num deslocamento para apresentar um culto de louvor a Deus, que, no movimento de vida, nos aproxima de fato de Deus. Mas há uma outra dimensão fundamental, é a dimensão temporal, a dimensão da história, a dimensão do tempo. No versículo 8, de um modo muito particular, o salmista diz: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. A primeira coisa a destacar, vocês já podem observar no slide aqui ao meu lado, é esse advérbio de tempo, hoje. O que significa esse hoje? A liturgia de Israel, as celebrações de Israel, não são simplesmente uma memória festiva de algo que aconteceu no passado. Essas celebrações são sempre uma oportunidade para o povo reviver a graça de Deus presente na sua vida e, portanto, também esse mesmo povo confirmar a sua confiança, obediência e compromisso com esse Deus. A mesma coisa acontece na nossa liturgia cristã. Quando celebramos a missa, por exemplo, a Eucaristia, não é a teatralização de um gesto que Jesus fez. Não, nós acreditamos que aquele gesto é um sacramento, realizado com a presença do presbítero ou do bispo que preside a missa, junto da comunidade celebrativa, Cristo se faz de fato presente. O que quer dizer isso? Aquela memória ali não é uma foto amarelada do passado, ela é uma experiência atual, é uma experiência do presente. De um modo simples, o Cristo que se entregou lá no passado, o Cristo que se entregou na igreja do passado, nas gerações que vieram antes de nós, é o Cristo que se entrega sacramentalmente para nós também hoje. Então, esse hoje significa que Deus continua agindo na história. O rochedo, ele é estável no seu propósito, é estável no seu compromisso. Não volta atrás, mas vai sempre renovando esse compromisso. O hoje é uma oportunidade que se abre de novo para que nós possamos viver esse deslocamento até Deus. Mas interessante,
Se o versículo começa falando do hoje, do presente, da minha, da sua, da nossa vida e da vida de qualquer homem e mulher de fé que rezar com esse salmo, o mesmo versículo também remete ao passado. Não fecheis os vossos corações como em Meriba. E depois o versículo 9, como em Massa. Vejam, aqui tem um oráculo, Deus falando diretamente. Esse Deus ao qual nós nos movemos para prestar um culto de louvor, ele nos dirige uma palavra. Não fecheis os corações. Fechar o coração significa fechar a vida para Deus e assumir uma atitude, um comportamento de contraposição ao projeto de Deus. Massa e Meriba significam a incredulidade. O povo que endureceu o seu coração lá no deserto, o povo que se recusou a acreditar que Deus estava conduzindo para uma liberdade, o povo que chegou a pensar que Deus os tinha abandonado no deserto. Portanto, um Deus que não era o libertador, mas era um Deus que estava brincando. Não é isso que aconteceu. Por isso é que o Salmo diz, vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O êxodo não é só uma coisa, a água da rocha, o mar que se abre, a saída do Egito. O êxodo é toda aquela longa viagem da saída do Egito até na entrada da Terra Prometida. O que o Salmo de hoje quer nos ensinar é que todos somos convidados a um louvor, mas esse louvor não pode ser uma oração vazia, pura expressão de uma alegria que enche o nosso peito. Esse louvor só é verdadeiro quando, até mesmo nas adversidades da vida, nós confirmamos, renovamos a nossa confiança em Deus, que sabemos ser um rochedo, é estável, é firme, não mente. E ao mesmo tempo, como Criador, aquele que nos deu a vida, se aproxima de nós como pastor, para nos orientar nos desertos pelos quais nós temos que atravessar ao longo da nossa história.